Saudações fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e o assunto dessa semana é Asia Champions League, a competição de clubes mais importante do continente asiático. Esse é o nosso segundo programa sobre essa temporada 2022 da ACL. Se você não viu o primeiro, pedia para você dar uma olhadinha nos episódios atrás ali e a gente falou tudo sobre o que poderia esperar, né, dentro da ACL, das 4 equipes japonesas que estão disputando essa edição do campeonato. A primeira fase, né, da ACL da parte leste terminou no dia 1º de maio, né, lembrando, né, que as equipes do lado oeste, né, a parte árabe, né, da Ásia ali, a competição começou bem antes, né, e terminou ali um pouquinho no comecinho do mês de abril, e depois de alguns dias depois começou então a parte que nos interessa mais, que é a parte aqui das equipes japonesas, sul-coreanas e assim vai. Primeiramente, antes de qualquer coisa, né, gostaria de sempre agradecer aos nossos queridos ouvintes aqui do Hinomaru Podcast que escutam a gente pelas múltiplas plataformas que o Hinomaru está aí disponibilizado. E também deixar um disclaimer aqui, talvez vocês já devem ter percebido, a minha voz não está nada boa, eu estou me recuperando de uma gripe que eu acabei pegando ali no finalzinho da última semana, não estou tão legal ainda, por isso já peço desculpa aí para essa voz anasalada, um pouquinho pior do que já é normalmente. Mas, como o Hinomaru não pode falar, né, não pode falhar, a gente não poderia deixar de estar gravando este episódio, então peço desculpa aí por essa voz horrível que vocês vão ter que aguentar nos seus ouvidos aí, mas prometo que é só nesse episódio, eu estou aí tomando os devidos remédios, as devidas precauções e logo estarei melhor. Então vamos lá, né, falar aí sobre a parte leste, né, de tudo que aconteceu com as equipes japonesas, né, a gente teve 4, né, equipes que poderiam estar passando de fase, né, o Urawa no primeiro grupo, né, o primeiro grupo que a gente fala do primeiro grupo da parte leste, né, que é o grupo F, né, e aí depois teríamos também a equipe do Yokohama Marinos no grupo H, né, no grupo I teremos a equipe do Kawasaki Frontale e no grupo J a equipe do Vissel Kobe. Esses são os 4 equipes japonesas que estão disputando esta temporada. E vamos lá falar grupo por grupo, né, para ficar mais fácil, e todos os caminhos das equipes, né? Começando pelo grupo F, né, o grupo do Urawa Reds, que teve os seguintes jogos, né? O Urawa Reds começou a competição lá no dia 15 de abril, né, contra o Lion City Sailors, né, vencendo por 4-1. No segundo jogo, 3 dias depois, o Urawa Reds venceu por 5-0, né, o Shandong Taisen da China. E é claro, já abro um primeiro parênteses aqui, que, como muitos sabem, né, as equipes chinesas nas últimas temporadas vêm mandando equipes B jogar a competição, né? Quais são os primeiros motivos, tá? Esse episódio desse Hinomaru, eu vou até deixar algumas coisas em aberto, porque eu preciso fazer uma pesquisa melhor, uma pesquisa um pouco mais bem elaborada, junto com o Bom Tempo, junto com o Elias, para a gente poder dar um parecer um pouco mais técnico sobre o assunto. Mas vamos começar a levantar algumas polêmicas aí, porque realmente a ACL vem sofrendo, em algumas aspas, com certas politicagens, né? As equipes chinesas vêm reclamando, né, da dificuldade de participar da competição devido ao calendário, né, do futebol chinês. Aparentemente, de uma forma um pouco mais ríspida, as equipes chinesas não vêm tentando se organizar, né, pela questão da ACL, e também, né, toda a questão do coronavírus, a pandemia e tudo mais, acaba que influenciando também, né, em algumas equipes acabarem não disputando ou mandando equipes B e assim por diante, até porque para participar da ACL, né, como o campeonato por enquanto está sendo sempre disputados em sedes, né, então por exemplo as equipes jogam em 2 países, todos os jogos ali voltam para casa, ficam um tempo e a próxima fase vão para uma outra sede em outro país e jogam ali todos os jogos meio que quase seguidos, né? É uma maneira que eles encontraram para evitar que, né, as equipes comecem a zanzar demais, fazer jogos muito longe e acabar se contaminando. Para poder fazer parte dessas sedes, né, dessas bolhas onde os jogos acontecem, as equipes têm que viajar com uma certa antecedência. Então o calendário chinês já é um pouco complicado e ainda as equipes teriam que perder muitos jogos, o que não é nada interessante, segundo as equipes chinesas. Por isso o desinteresse e até a desistência, né, como aconteceu aí em outros anos, das equipes estarem deixando de participar da competição. Esse é o primeiro assunto de politicagem, gostaria de saber a opinião de vocês. A minha
final eu vou deixar para o terceiro programa, que vai demorar um pouco, e aí vai ser o outro assunto da politicagem desse programa, mas a gente chega lá daqui a pouco. Continuando aqui, né, no terceiro jogo, talvez aí o jogo mais difícil, né, que seria da equipe do Real Reds nesse grupo, seria contra o Daegu FC da Coreia do Sul, né? O jogo acabou em 1-0 para o Daegu, a primeira derrota aí da equipe do Real Reds, e aí começou, claro, todo aquele trabalho matemático, né, de saber os jogos que poderiam empatar ou perder, né, para conseguir a vaga sem muitas dificuldades, né? No jogo de volta, né, no dia 24, né, o quarto jogo, né, seria entre o Urawa e o Daegu novamente. O jogo acabou em 0-0, com um pouquinho mais de chance para a equipe do Real Reds, mas admito que o Daegu foi muito mais perigoso em ambos os jogos. O penúltimo jogo da equipe do Real Reds foi contra o Lion City Sailors, né? Aí o jogo praticamente muito difícil, né? Tanto o Lion City contra o Shandong Taisen ter alguma chance de passar de grupo, então você já percebe que a equipe do Urawa aplica mais uma goleada, dessa vez 6-0, né? E praticamente sagrando aí uma das vagas como sua, né? E para finalizar, mais um grande chocolate aí, 5-0 no seu sexto e último jogo ali contra o Shandong Taisen. Ou seja, a equipe do Real Reds não teve muitas dificuldades, no entanto, né, a equipe do Real Reds não conseguiu a primeira classificação do seu grupo, né, acabou ficando em segundo, né, e a equipe da Coreia do Sul, Daegu, acabou em primeiro. Com a diferença de pontos praticamente nenhuma, né, as duas equipes ficaram com 13 pontos, no entanto, né, a equipe sul-coreana teve ali um saldo melhor e acabou passando em primeiro, né. Nos números finais, né, de ambas as equipes, né, foram 4 vitórias tanto para o Daegu quanto para o Real Reds, um empate e uma derrota para cada um deles. O grupo G a gente não teve, né, equipes japonesas, né, e acabou passando apenas o Pattaya United, né, a equipe da Tailândia. Neste grupo tinha o Melbourne City, né, também que era uma equipe bem interessante que poderia estar disputando uma vaga, e foi um grupo bem pesado também, né, acabou ali passando apenas o Pattaya United com 12 pontos, né, e o Melbourne City ficou em segundo ali brigando, esperando alguém vacilar, mas acabou também não conseguindo passar de fase. No grupo H, é um grupo que nos interessa mais, né? Grupo esse, né, do Yokohama F Marinos, né, que teve os seguintes jogos, né? Teve ali sua estreia no dia 16 de abril, né, contra o Hwang-An Gailai, né, que é a equipe do Vietnã. A equipe do Yokohama não teve dificuldades, venceu por 2-1, apesar de não ter sido um jogo mega fácil. Eu sempre vi ali que a equipe do Marinos estava sempre controlando mais o jogo, esperando ali a chance para matar o jogo, e assim aconteceu. No segundo jogo, um susto, né, no dia 19, né, contra a equipe mais forte do grupo, talvez uma das mais fortes dessa parte leste, né? A equipe do Marinos enfrentou a equipe do Jeonbuk Hyundai, né, e perdeu por placar de 1-0. No terceiro jogo, né, contra o Sydney da Austrália, a equipe do Marinos voltou a vencer 1-0, e aí começou os jogos de volta, né? Contra o Sydney FC, novamente a equipe do Yokohama agora venceu por 3-0 com muito mais facilidade. No penúltimo jogo, 2-0 em cima do Hwang-An Gailai do Vietnã, e no último jogo, esse derradeiro, a equipe do Yokohama Marinos empatou com o Jeonbuk Hyundai pelo placar de 1-1. No final das contas, né, a equipe do Marinos conseguiu a primeira classificação do seu grupo, né, do grupo H, com 13 pontos, né, um a mais do que a equipe sul-coreana, né. A diferença ali foi que nos pontos, né, na questão de jogos, a equipe do Marinos conseguiu 4 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota, e a equipe do Jeonbuk Hyundai conseguiu 3 vitórias, 3 derrotas e não empatou nenhuma vez. Então, devido a esse número excessivo, né, de derrotas a mais, acabou ficando com 1 ponto a menos do que a equipe japonesa. Pelo grupo I, estava, na minha opinião, um dos favoritos a passar de fase, né, e não aconteceu, né. No grupo I estava a equipe do Kawasaki Frontale, que tinha assim alguns adversários bem complicados, né, nessa primeira fase, mas tinha tudo sim para conseguir passando. Mas vamos entender, porque aí entra um pouco da matemática, né, e das curiosidades da CL, coisas que infelizmente acabaram dificultando ainda mais a vida do multicampeão dos últimos anos da J-League. O primeiro jogo do Frontale foi no dia 15, né, de abril contra o Ulsan Hyundai, né, o jogo acabou em 1-1. Né. O segundo jogo, a equipe do Kawasaki Frontale atropelou o Guangzhou, né, Evergrande da China, pelo placar de 8-0, uma equipe B com certeza, né, tudo mais aquilo que eu já expliquei
alguns minutos atrás. O terceiro jogo contra o Johor da Malásia ficou em 0-0. Esse jogo, por mais que o Johor jogou muito bem, né, o Johor jogou uma partida excepcional, eu esperava uma vitória da equipe do Frontale, e aí você já viu que a situação ficaria muito complicada. Nos jogos de volta, né, a equipe do Frontale atropelou o Johor, agora aprendeu, né, com os erros e os gols perdidos do primeiro jogo, e atropelou pelo placar de 5-0. Né. No penúltimo jogo, o Frontale tinha que vencer, né, tinha que continuar fazendo boas pontuações, né, porque daqui a pouco vocês vão entender. E a equipe do Frontale acabou perdendo, né, para a equipe do Ilsan Hyundai pelo placar 3-2. Né, a equipe sul-coreana fez 2 gols muito rápidos, né, no primeiro tempo, teve ali o empate no final do primeiro tempo, se não me engano, o gol do Leandro Damião, e aí logo no começo do segundo tempo teve o terceiro gol da equipe sul-coreana, e aí complicou demais a vida do Frontale, que teve que correr, conseguiu ainda diminuir ainda no finalzinho do jogo, mas acabou não conseguindo sair com nenhum ponto. E este resultado complicaria demais as chances do Frontale passar de fase, mas ainda tinha mais um jogo para fazer. E esse jogo, né, foi contra o Guangzhou Evergrande, né, e aí venceu por 1-0 e esperou os demais resultados. Né. No final de todos os jogos, né, a equipe do Frontale ficou em segundo no seu grupo, né, com 11 pontos. Em primeiros passou o Johor, né, equipe da Malásia aí, com 13 pontos. Que apesar de ter perdido para a equipe do Frontale pelo placar de 5-0, teve uma campanha muito mais regular, né? Tanto que venceu, né, a equipe do Ilsan Hyundai, né, nas 2 partidas, né, até que quando você vai ver os números, né, finais aqui da tabela, né, a equipe de Johor ficou com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, né, enquanto a equipe do Frontale ficou ali com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E pelo último grupo, né, o grupo J, né, o grupo do Vissel Kobe, né, esse grupo teve menos jogos, né, devido ali à desistência do Buriram United, e aí, claro, né, a vida do Vissel Kobe ficou muito mais facilitada. Né. O primeiro jogo, no dia 19 de abril, a equipe do Vissel Kobe venceu, né, o Kit de Hong Kong pelo placar de 2-1. No segundo jogo contra o Chiang Rai United da Tailândia, o Vissel Kobe aplicou um 6-0, né, todas as equipes japonesas dando pelo menos uma goleada, né, ou mais de uma, né, nos seus jogos. No jogo de volta contra o Chiang Rai United, o empate em 0-0 e todo mundo ficou, nossa, como, né, o Vissel Kobe só poderia ser o Vissel Kobe, né, com esse time estrelado, passando por essa dificuldade da J-League, acabar empatando com o Chiang Rai United. E no segundo jogo, mais um empate, dessa vez contra a equipe do Kit, placar de 2-2. No final das contas, o Vissel Kobe ficou ainda em primeiro do seu grupo, né, com 4 jogos, 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates e 1 derrota. E em segundo, a equipe do Kit com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, no total de 7 pontos. Aí você pode estar pensando, poxa, mas a equipe do Frontale, por exemplo, ficou fora da próxima fase e fazendo 11 pontos, como que o Kit passou com 7 pontos? Pois é, então, meus queridos, é assim que funciona na questão da CL, né? O grupo do Vissel Kobe, por exemplo, ele tinha no máximo, né, 12 pontos, né, em jogo, né, já que, né, eram ali cada equipe jogando 4 jogos, né, cada jogo tendo em disputa ali 3 pontos. Diferentemente das equipes dos grupos normais, né, que tinham 4 equipes, né, que estavam em jogo 18 pontos, então digamos que neste grupo do Vissel Kobe, né, fazer 8 e 7 pontos ficou muito mais próximo, né, digamos que da pontuação máxima possível, que era 12, já que a equipe do Frontale, por exemplo, fez 11 dos 18 possíveis. Então, se você for colocar ele dentro da porcentagem, né, de pontos conseguidos, a equipe do Frontale acabou tendo menos do que o Kit, acabou ficando também de fora. Mas não era exatamente só esse jogo, né? A equipe do Frontale dependeria, por exemplo, de um resultado negativo em mais de um grupo a conseguir, né, a possível classificação. Então, realmente, ficou muito difícil. E com o fim da fase de grupos, conhecemos então as 16 equipes que se classificaram para o mata-mata da Série 2022. A gente fala oitavas de finais, né, já que são 16 clubes, mas na verdade são quartas de final, né, porque ainda são separados em 2 grupos, né, o grupo leste vai se enfrentar entre eles ainda, vai sobrar apenas uma equipe, né, e depois, em uma outra data, a parte oeste vai se enfrentar e vai sobrar uma única equipe, e aí vai fazer a grande final. E dentro dessa questão de datas, que é a maior polêmica, né, que está aparecendo aí
nessa edição da competição, e a gente vai conversar sobre isso daqui a alguns minutos. Mas primeiro, vamos falar todos os confrontos para ficar mais fácil, já que até isso já está definido. Pela parte leste ainda, né, vamos ter no dia 17 de agosto o jogo entre Daegu FC contra o Jeonbuk Hyundai, né, então um jogo entre duas equipes da Coreia do Sul. Né? O outro jogo vai ser entre o Pattaya United da Tailândia contra o KIT, né, de Hong Kong. A equipe do Vissel Kobe no dia 17 também vai enfrentar a equipe do Yokohama F Marinos. E a equipe do Ura Reds vai enfrentar o Johor, né, da Malásia. Pela parte oeste teremos os seguintes confrontos. Né? E se eu errar alguma pronúncia de alguma equipe árabe, desde já peço desculpas. Tá? O Al-Shabaab da Arábia Saudita vai enfrentar o Nafaz do Uzbequistão. Né? O Al-Dubai do Qatar vai enfrentar o Al-Rayyan, também do Qatar. A equipe do Al-Hilal, né, da Arábia Saudita vai enfrentar, né, o Sabab Al-Ali Dubai, né, dos Emirados Árabes, e o Al-Faisal da Arábia Saudita vai enfrentar o Falad FC do Irã. E aí, qual que é o problema? Né? Que os jogos, né, da parte leste das equipes japonesas vão acontecer agora em agosto, mas os jogos das equipes árabes vão acontecer, pasmem, apenas a partir do dia 2 de fevereiro de 2023. Ou seja, as equipes, né, daqui vão estar disputando agora a competição, vamos descobrir quem que vai ser o finalista, mas este jogo, né, essa possível final, vai acontecer apenas quase no começo da próxima temporada, né, de 2023. Ou seja, as equipes da parte árabe vão ter digamos que uma vantagem, né, porque eles já vão estar ali já em ritmo de competição, né? Porque a competição para eles vão começar ali apenas no comecinho do mês de fevereiro, enquanto, né, a equipe aqui da parte leste que for chegar na final vai ter que fazer todo um trabalho diferente de pré-temporada para a equipe não chegar completamente fora de forma. Lembrando que normalmente, por exemplo, se chegar uma equipe japonesa, a J-League tende a começar apenas perto de abril, e a final da ACL, acredito eu, que vai estar marcada ali ou para o comecinho de março, para no máximo, né, final de março. Então, ou seja, né, tem sim, né, uma certa vantagem a equipe da parte oeste, né, que vai estar disputando essa vaga para a grande final da Série 2022. Essa questão da política, né, dentro da competição já vem sendo motivo, né, de muitas discussões nos últimos anos, começando, claro, né, pela questão da mudança de formato várias vezes, e depois por todo esse problema com as equipes chinesas, e agora com esse calendário que na minha cabeça não faz quase nenhum sentido, porque se você for ver os motivos pelo qual, né, os jogos da parte oeste foram jogados, né, apenas para o ano que vem, as desculpas são as mesmas, né? O calendário apertado, é a dificuldade de viajar, é a perca de não sei o que, mas isso todas as equipes, né, que já fazem parte do futebol asiático já deveria estar acostumada com isso, né? Por exemplo, a Premier League, os jogos também param, as equipes perdem jogos, as equipes têm que adiantar alguns jogos para poder jogar, por exemplo, né, a Champions League, né? As equipes aqui do futebol brasileiro têm que se virar para poder disputar, por exemplo, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, jogando até 8, 9 jogos em um único mês, e isso nunca foi motivo para nenhuma equipe desistir ou forçar, né, uma politicagem para jogar os jogos de uma outra competição mais para frente. É claro, isso acontece? Acontece, mas eu nunca vi, por exemplo, aqui a Conmebol jogar jogos da Libertadores para um distante, né, calendário, simplesmente para beneficiar uma parte, né, ali dos competidores. Então, né, a gente não pode afirmar como é feita essa politicagem, mas a gente consegue pelo menos levantar uma possível suspeita e dúvida, né, em como está sendo, né, essa organização política, né, dentro, né, da AFC e tudo mais ali, como que está sendo trabalhado essas questões dos campeonatos, né? Porque eu não acho nada justo, acredito que você que está ouvindo também não deve achar, né, que uma equipe tenha que ter mais vantagem que a outra dentro da competição, né? Se a parte leste vai jogar agora em agosto, por que, por exemplo, não pode jogar em setembro, né,
a parte oeste ali das equipes árabes, e depois em outubro, por exemplo, no final das temporadas as equipes se enfrentam ali, normalmente acontece isso, né? Se for um jogo quase no período de Copa do Mundo, acredito também que não tem tanto problema, né? As equipes podem se organizar, um jogador ou outro pode ser chamado para a questão de Copa do Mundo, por exemplo, se for uma equipe japonesa, uma equipe da Arábia Saudita e tudo mais, mas ainda assim não há motivo nenhum, né, aparentemente na minha opinião, para você estar prevalecendo só uma parte jogando jogos só pro ano que vem, né, e ali vai pegar uma final contra uma equipe completamente que estaria voltando de férias, pegando o ritmo de novo, então isso, claro, né, além de diminuir a qualidade da grande final, coloca em xeque sim, né, a credibilidade do órgão, né, que organiza ali dentro da Federação Asiática de Futebol. Deixo então para vocês aí estarem discutindo, e antes de finalizar esse programa, eu vou passar para vocês ali algumas curiosidades e informações que eu acabei pegando diretamente, né, do site ali da Asia Champions League, né, site oficial, né, tá em inglês, então recomendo que vocês deem uma olhadinha. Lá tem bastante matéria, notícias, falam bastante dos pós-jogos, né, sempre ali algum jogador ou um treinador de alguma equipe dando sua opinião sobre os jogos, então acho realmente um material muito rico em inglês, que facilita muito a gente poder dar uma olhadinha, então recomendo que vocês deem uma gugada depois no site da Asia Champions League 2022. As informações que eu achei interessante e coloquei aqui foram o seguinte: o Al Hilal e o Jeonbuk Hyundai, né, são as equipes que mais passaram de fase, né, dentro da ACL, né, já são 13 vezes, né, que as equipes passam, né, da fase de grupos para a fase de mata-mata. Isso realmente é muita coisa, né? E o Al Hilal aí também é um dos maiores vencedores, o Jeonbuk também já venceu competições, então realmente são equipes muito tradicionais, né, dentro aí da Champions League, né? O Mumbai FC, né, da Índia, né, foi a segunda equipe indiana que participou da competição, né? No ano passado a gente teve o FC Goa, né, que já fez história, né, e uma campanha até muito digna, com 3 empates, conseguiu alguns pontos, né? Mas nesse ano a equipe do Mumbai FC conseguiu até mais do que isso, né, conseguindo a primeira vitória, né, de uma equipe do país dentro da competição. Esse jogo foi uma vitória de 2-1 contra a IVE, uma equipe com nome bem complicado, né? Al-Quai Al-Jaiwa, né, que é a equipe do Irã. Provavelmente essa pronúncia está muito errada, me desculpe, mas essa equipe do Irã também é muito conhecida por ser a equipe da aeronáutica, né, dentro do país ali, então é uma equipe que em alguns lugares já se comenta bastante ali por ser uma equipe ligada, tem algum tipo de ligação com o exército iraniano, né? Uma outra coisa bem interessante também foi falar sobre o Johor, né, que a gente não pode deixar de falar, que o Johor é a primeira equipe da Malásia que chega até a fase de mata-mata, né? Então aí mais um fator histórico aí, nunca uma equipe da Malásia tinha passado, né, da fase, e o Johor passou na temporada 2022 pela primeira vez, e isso é muito legal. E para finalizar, o maior artilheiro, né, da Asia Champions League ainda está em atividade. Ele é Dejan Damjanovic, né, o jogador aí de Montenegro, de 40 anos ainda em atividade, muito bem aí jogando por nível de futebol asiático. O Dejan, né, chegou a essa marca, né, de maior artilheiro da Champions League na temporada passada, né, jogando pela equipe do Kit, que é a equipe que ele defende ainda em 2022, né, quando conseguiu ali chegar em 41 gols, né, neste jogo, nessa competição com mais 2 gols, né, ele apenas ampliou essa marca histórica que já era dele. Antes dele, né, o maior artilheiro era o Dong Won-lee, né, ex-centroavante da seleção sul-coreana, que tinha ali 37 gols, né, todos eles defendendo a equipe do Jeonbuk Hyundai, jogador histórico aí do futebol sul-coreano. Mas o Dejan, né, esse sim já deu uma rodagem um pouco maior, né, ele acabou defendendo 4 equipes dentro da ACL, né, entre elas, né, a equipe do FC Seul da Coreia do Sul, o Beijing Guoan da China, o Suwon Blue Wings da Coreia do Sul, e agora, né, nos últimos 2 anos, a equipe do Kit de Hong Kong. E na artilharia da atual competição, temos 2 brasileiros e meio como líderes ali entre os artilheiros, né? Vou explicar essa história daqui a pouco. O primeiro é o Edmilson Júnior, né, com 8 gols, né, ele que defende ali a equipe do Al Duhail. Em segundo, o Zeca, o centroavante do Daegu FC, e o Bergerson, que é o centroavante do Johor, né? Ambos, tanto o Zeca quanto o Bergerson, têm 6 gols. E o Edmilson Júnior
tem 8. Né? Eu estava dando uma olhadinha aqui na ficha técnica, né, desses 3 jogadores. Né? O Bergerson, né, ele é ex-jogador do Fortaleza, né, acabou se transferindo, né, para a equipe da Malásia aí na metade da temporada 2021. Né? O Zeca, né, mudou um pouco mais cedo, né, agora, né, no comecinho da temporada 2022, ele que defendia as cores do Mirassol aqui do estado de São Paulo, e aí migrou aí a sua carreira para o futebol sul-coreano. E o Edmilson Júnior, né, ele é um brasileiro de 27 anos, né? Ele né, nascido no Brasil, mas ele tem a nacionalidade belga, ele que defendeu as equipes do Sandtruyende, né, passou pelo Standard Liège, e depois no final da temporada, na metade da temporada 2018, ele se mudou para a equipe do Al do Raio do Catar e lá está até agora. Então aí mais histórias de bons nomes de jogadores brasileiros, que alguns talvez possa até desconhecer. Admito que eu sou um deles, não conhecia esses 3 jogadores, mas eles estão aí fazendo história, estão disputando a artilharia da ACL 2022. Muito bem, este então foi o nosso resumo, né, dessa primeira fase da temporada 2022, que vai ser /2023 da ACL, e vamos ver o que acontece nos próximos episódios, mas é bem provável que não tenha nada a ser feito. As equipes da parte leste vão ter que engolir, né, esse regulamento maluco, né, que é deixar a parte oeste jogar apenas o ano que vem, mas gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês acham dessas regras da série 2022 e o que poderia ser mudado para a competição ficar mais interessante e também mais justa para as próximas temporadas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo Renomaru.